Neste terceiro vídeo é que vamos ver exatamente o comportamento do jogo. Para isso vamos começar por olhar para a classe Sokoban GUI e ver como é que o programa começa. Portanto, o programa, sendo uma aplicação Java, começa no método main e, como já vimos anteriormente, eles chamam o método launch da classe application e este método launch irá provocar indiretamente a execução quer deste construtor, quer do método start. O que é que faz então o construtor? Este construtor tem aqui um método chamado createModel, que o que faz é então criar um array de arrays com os vários objetos, com os vários tipos de posição. Portanto, temos aqui as floor positions, as wall positions, que são 5, e 2 final positions, neste exemplo. Este array de arrays é passado para o objeto board e depois criamos o Sokoban que recebe o board. Portanto, temos o objeto que é o nosso jogo, que é o Sokoban que recebe o tabuleiro, em que o tabuleiro já guardou, de uma forma que já iremos ver, o array de arrays de posições. Além disso, criamos duas caixas, indicamos qual a posição é que elas vão ficar situadas e criamos um keeper, indicando também a posição onde ele irá ficar situado. Seguidamente, adicionamos quer as boxes, utilizando um array que construímos aqui neste momento para colocar as duas boxes, quer o keeper. Adicionamos então os movers, que são as boxes e o keeper, ao nosso objeto Sokoban. O que significa que o nosso objeto Sokoban, como podemos ir ver espreitando aqui à classe, tem na verdade o tabuleiro, as caixas e o keeper, e nada mais. Portanto, o modelo, a representação do nosso objeto Sokoban, que já pertence ao model, não à interface, que não tem nada a ver diretamente com a interface, tem o tabuleiro, um array de boxes e um keeper. Voltando então aqui, depois de termos criado então o nosso objeto Sokoban, que tem lá dentro o board, tem as boxes e tem o keeper, tudo isso foi terminado com este método addMovers. Registamos a view, ou seja, este próprio objeto onde estamos, que é o nosso Sokoban GUI, registamo-lo no Sokoban. O que é que isso significa? Que o método Sokoban vai ficar a saber, de alguma forma, que esta view está interessada em possíveis alterações do model, ou seja, alterações do estado do jogo devem ser refletidas na interface e para isso é preciso que o objeto Sokoban saiba qual a view, neste caso a nossa Sokoban GUI, que está interessada em mostrar essa informação. Depois, de forma simétrica, essa view está interessada em saber também qual o objeto do model, que no fundo é a porta de entrada para todo o estado do jogo. Neste caso é o Sokoban, que fica registado como sendo o model da nossa view. Então o que é que faz este register model? Podemos ver que simplesmente atribui este objeto a atributo Sokoban e a view, já vamos ver o que faz. Vamos ainda primeiro aqui ver que a nossa view tem então como um dos objetos, talvez o principal, uma referência para o objeto Sokoban. Portanto, o model, digamos que o objeto que faz parte do model e que serve de porta de interface para o model, a porta de entrada do model da interface, é o objeto Sokoban, que está aqui guardado na Sokoban GUI, na nossa view. Temos também aqui um fecheiro para um ícone, isto tem a ver com questões gráficas, não vamos aqui gastar tempo com elas. E temos no nosso Sokoban GUI também uma lista de botões, na verdade de Sokoban Buttons. Depois temos aqui também um stage, um scene e um grid pane como atributos. Isto poderia eventualmente não fazer muita falta, mas
neste momento está estruturado desta forma. O que realmente é importante são estes dois, porque a forma de chegarmos ao model, que é o nosso Sokoban, podemos pensar como sendo o nosso model, ou seja, o módulo desta view, e depois a grelha de botões, que também é importante, dado que a interface do jogo se centra toda no clicar nestes botões. Então, terminamos o nosso Create Model, e esse Create Model, na verdade, termina o nosso construtor. O outro método que é chamado automaticamente é o Start. Automaticamente, devido à execução do Launch, não é? Que faz executar o construtor, e também este Start. Neste Start, temos aqui o código típico de uma aplicação JavaFX com uma janela, e o que está aqui realmente importante é o método createScene, que vamos ver o que faz. Em que criamos uma box, uma scene, adicionamos às children's, portanto, do nossa box, o resultado do create menu e do create board UI. E ainda do create status bar. Na verdade, o create board UI, user interface, é onde está o principal do nosso jogo, porque é no fundo a grelha de botões, o nosso tabuleiro de jogo. É este tabuleiro de jogo que na verdade é um pane que está a ser adicionado no VBX main, que é uma VBox, e essa VBX main vai corresponder à nossa cena, que é depois então adicionada à janela. Isto significa tudo que, na verdade, no Create Board do UI é que estamos a adicionar os botões. Vamos então ver aqui, voltar novamente aqui ao Create Board UI. No Create Board UI, criamos aqui duas variáveis para guardar a quantidade de linhas e colunas. Criamos um Event Handler para todos os botões. Na verdade, todos os botões vão usar este Event Handler. Podemos ir ver aqui o que é que faz o Event Handler. O Event Handler faz algo muito simples. Vai obter o botão, que é o CB, com base no evento que recebe. Portanto, quando clicamos num botão, é gerado um evento, que é o evento correspondente ao clique nesse botão, e esse evento permite-nos obter a source, ou seja, o objeto responsável pela geração desse evento, que é o nosso Sokoban Button. E o que fazemos depois é pedir ao nosso objeto Sokoban Button que execute um comando. Isto significa que cada botão vai ter associado um comando. Quando clicamos num botão, queremos que seja feito algo. E o botão sabe o que é que deve fazer. Cada botão tem lá definido um execute command, que também recebe o objeto do jogo, por assim dizer, o tal objeto model, e com isso é desencadeado o que nós queremos que aconteça quando se carrega num botão. Naturalmente, conforme carregamos num botão que é uma parede ou uma posição livre, ou até uma posição livre, mas marcada como final, podemos querer fazer ações diferentes. E isto significa que o meta-execute-command do botão vai corresponder a ações diferentes conforme o tipo de posição que está associado ao botão. O que é que isto significa? Que, por exemplo, aqui nesta situação, temos o execute command a pedir a posição para executar o método execute. Então isto significa que o nosso botão tem uma posição associada. E quando pedimos ao botão para ele fazer algo, ele o que vai fazer é pedir à posição para fazer esse algo, por assim dizer. E o que é a posição? A posição é um abstract position.
E há, além do Abstract Position, 3 tipos de posição. A Final Position, a Floor Position e a Wall Position. Então, quando carregamos num botão, vai ser executado um comando correspondente ao tipo de botão. Isto significa que, quando carregamos num botão, esse botão vai executar o método execute do objeto position que ele tem associado. Portanto, cada botão tem um objeto position, que é um objeto do model, portanto é aqui deste lado, enquanto que o botão está do lado da view, position já está aqui. Mas o botão que está do lado do view tem uma position. Quando carregamos num botão, ele pede à position para fazer algo. Vai pedir à position para fazer a execução. E para que a position possa fazer o que queremos que faça, vamos passar para a position também o objeto Sokoban, porque a position à partida não tem conhecimento, nesta versão do código, não tem conhecimento do objeto Sokoban. Apesar da classe Sokoban também estar no model, o objeto Sokoban é o tal que está guardado aqui na Sokoban GUI, e agora, quando pedimos ao botão para ele fazer algo, passamos esse objeto Sokoban e ele utiliza-o para pedir à posição para fazer algo, para executar o código adequado. Portanto, em resumo, e voltando agora aqui ao nosso Sokoban GUI, nós estávamos a definir o Event Handler do botão, que na verdade vai ser o mesmo para todos os botões. Portanto, todos os botões vão fazer este código. Vão executar o método execute command que pede à position para executar o método execute. Isto é o que o clique em cada botão faz. E isto é, então, este objeto que está aqui em cima. É o EH. Este EH, então, é o objeto que corresponde ao Event Handler do clique no botão. Depois o resto do código que aqui está, na verdade, é para criar a grelha de botões no ecrã. Como os botões estão numa lista de listas, temos aqui a criação dessa lista e depois aqui temos a criação de cada uma das listas que ficam dentro desta lista, porque esta é uma lista de listas, então percorremos e para cada linha criamos uma lista, percorremos as várias colunas, vamos acrescentando botões na lista. Portanto, o botão, por um lado, é acrescentado na grid, que é o nosso objeto gráfico da interface. Por outro lado, esses nossos botões vão sendo acrescentados aqui na lista de botões. Aqui. Portanto, cada vez que criamos um botão, ele é acrescentado na lista de botões e também é acrescentado na grid. No fim deste ciclo que percorre as colunas, temos uma lista de botões e é essa lista de botões que acrescentamos à nossa lista de botões, que é o getButtons. Então, todo este código, que vale a pena ver com atenção, para que não haja aqui nenhum mistério, embora um pouco extenso, resume-se a criar um botão para cada posição do array de arrays. E esses botões são colocados numa lista de botões. Isto devolve a grid, que é a grelha, que é o elemento gráfico, que é na verdade um pane, que é o tal que é acrescentado, como já vimos há pouco, quando criamos a interface gráfica. Portanto, este create board UI, para vermos onde é que é chamado, podemos vir ver aqui.
e é chamado aqui no Create Scene. Então, quando criamos a cena, acrescentamos no menu o resultado do board Wii, que é a nossa grelha de botões, e ainda um status bar. No vídeo seguinte vamos então ver com detalhe o que é que sucede quando pedimos ao botão para executar este método, execute command, porque esta é a essência do funcionamento do programa. Carregamos num botão e, por exemplo, se carregarmos num botão ao lado do keeper, queremos que o keeper se desloque para essa posição. Mas se clicarmos num botão que é uma parede, não queremos que aconteça nada. Ou se clicarmos num botão que é uma caixa, pode acontecer a caixa deslocar-se ou não. Portanto, vamos ver exatamente o que é que sucede no código para que seja possível tratar estas diversas situações.